Fala galera, hoje nós vamos falar sobre a reprodução viral. A reprodução do vírus que acontece sempre no interior de uma célula hospedeira. E é exatamente por isso que a maioria dos virologistas consideram os vírus uma forma de vida, pelo fato de conseguir se replicar, sempre no interior de uma célula viva. Isso porque o vírus não tem metabolismo próprio. Vimos também que essa reprodução se dá graças ao seu material genético, que pode ser quem? Ou o DNA ou o RNA. Nunca os dois ao mesmo tempo. Mas sabemos que há exceções. O citomegalovírus humanos, que acaba sendo do grupo do vírus herpes, catapora, e herpes genital, ele é um vírus que tem tanto DNA como RNA. Embora o DNA seja o seu material genético, ele carrega 4 moléculas de RNA no seu interior. É uma exceção à nossa regra. Mas como é que os vírus conseguem se reproduzir? Essa reprodução ela acontece sempre que o vírus conseguir penetrar numa célula. E como nós já vimos em aulas passadas, para um vírus entrar na célula, ele tem que encontrar uma proteína receptora na membrana plasmática. A partir daí, então, ele se une a essa membrana, consegue invadir a célula e a partir daí vai se replicar no seu interior. Mas essa reprodução ela pode acontecer através de duas formas. Através do ciclo lítico, que é este ciclo aqui, ou do ciclo lisogênico. Então o vírus ele pode se reproduzir através dessas duas formas. Não é uma reprodução nem sexuada nem assexuada. É uma reprodução por montagem através desses dois ciclos que são possíveis. Mas veja, o vírus, aqui você observa que o vírus fora da célula, a partícula viral fora da célula, eu chamo de vírion. Então esse aqui é o vírion, a partícula viral fora da célula hospedeira. E você percebe que a reprodução viral, principalmente no ciclo lítico, ela tem 5 etapas. A primeira etapa é a adesão. A etapa adesão é quando o vírus, então, une-se à membrana plasmática, através sempre dessa proteína receptora. A partir daí, então, nós temos a penetração. A segunda etapa é quando o vírus ele penetra na célula, mas veja, muitos vírus não entram totalmente na célula hospedeira. Alguns apenas injetam seu material genético. O seu capsídeo fica do lado de fora. Em outras ocasiões, o núcleo capsídeo entra todo. Tá? Então, esse núcleo capsídeo pode entrar junto com o ácido nucleico. Mas quando o vírus ele é envelopado, o envelope nunca entra na célula hospedeira. Então, quem pode entrar na célula hospedeira? Ou apenas o ácido nucleico. O ácido nucleico com o seu capsídeo, ou seja, penetra o núcleo capsídeo por inteiro, mas o envelope, quando o vírus foi envelopado, nunca entra, ele sempre fica do lado de fora, unido à membrana plasmática. Bem, essa é a penetração. A partir do momento em que o material genético do vírus penetrou na célula, agora é que esse vírus ele pode seguir os dois ciclos, ou o ciclo lítico ou o ciclo lisogênico. Veja, no ciclo lítico, o vírus ele mata a célula. Ele entra na célula, se reproduz no seu interior e acaba causando uma lise, uma destruição celular. Veja, na etapa número 3, o vírus, especificamente o material genético do vírus, obriga a célula a formar novos materiais genéticos e novos capsídeos. Especificamente na imagem, nesse esquema, nós temos o bacteriófago, um vírus que ataca a bactéria. Veja como o capsídeo do bacteriófago não entra na bactéria, apenas o seu DNA. O bacteriófago é um vírus de DNA. Ora, a partir então do momento em que o DNA viral penetra na bactéria, ele assume o controle dessa bactéria, obrigando então a bactéria a formar novos DNAs virais e os ribossomos da bactéria vão fabricar novas proteínas virais que vão formar novos capsídeos. Essa é a etapa 3. Agora, com novos DNAs e novos capsídeos, os vírus começam a ser montados dentro da célula. É a fase de maturação. Agora, os vírus já formados dentro da célula provocam uma lise, uma destruição da célula, e quando a célula ela sofre essa lise, essa destruição, ela libera esses novos vírus no meio ambiente.
cada novo vírus pode pegar uma outra célula hospedeira e completar o ciclo, que nesse caso foi o ciclo lítico. Verifique, no ciclo lítico eu tenho a formação de novos vírus e a lise celular. Porém, se esse vírus, após a penetração, for para o ciclo lisogênico, veja que a célula não morre. Ou seja, o objetivo aqui é apenas a união do DNA viral ao DNA da célula hospedeira, ao genoma da bactéria. Quando esse DNA viral se une ao DNA da célula hospedeira, esse material genético é chamado de provírus. E o que acontece com a célula hospedeira? Nada, ela continua da mesma forma. Ou seja, ela não altera o seu metabolismo. E essa célula, quando ela se reproduzir e formar novas células, ela passa esse material genético para os novos vírus. Ou seja, aqui o objetivo do vírus não é matar logo a célula, mas apenas replicar o seu material genético. Bem, quando esse vírus estiver no ciclo lisogênico, ele pode muito bem sair do ciclo lisogênico e ir para o ciclo lítico. Então, quando ele achar conveniente, bem, agora eu quero me reproduzir de verdade, o vírus que estava no ciclo lisogênico passa então agora para o ciclo lítico, ou seja, esse material genético assume o controle da célula, induz a célula a formar novos ácidos nucleicos e novas proteínas, montando novos vírus e destruindo a célula. Esse então é o ciclo lisogênico, que pode passar depois para o ciclo lítico. Então é dessa forma que os vírus conseguem se reproduzir no interior das células hospedeiras. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.